Livro Espíritos entre Nós, 11º capítulo, 1º parágrafo. Uma vida iluminada. Imagine o que aconteceria se você dissesse a uma família que vive na pobreza mais abjeta que há um baú cheio de ouro sob o piso de terra de seu barraco. Bastaria remover as camadas de terra de cima do ouro e ficariam ricos para sempre. Do mesmo modo, não temos consciência do tesouro da nossa natureza espiritual, escondido pela ignorância e pela ilusão. Primeiro ensinamento de Buda. No decorrer dos anos, fui entrevistado por muitos repórteres de diversas partes do mundo. Os mais desinibidos sempre me fazem uma pergunta que me deixa intrigado. Depois de todos esses anos e de centenas de milhares de mensagens e descobertas espirituais, você continua achando que o que faz é fantástico e miraculoso? Para isso, só tenho uma resposta. Continuo sim, porque mais uma mente se abriu. Até aqui você aprendeu algo sobre os espíritos invisíveis que nos cercam e sobre os mundos que ele habitam, e talvez tenha aprendido a apreciá-los. Depois de tomar conhecimento neste livro de tantas histórias sobre experiências espirituais vividas por mim, é possível que muitas de suas perguntas sobre a vida após a morte tenham sido respondidas e que outras comecem a surgir. Talvez sua mente tenha se aberto para perspectivas inteiramente novas sobre a vida, a morte e o que existe entre as duas. Eu, certamente, espero que sim. Logo que comecei a me comunicar com os mortos, eu me sentia como uma criança em uma loja de doces. Cada trabalho era uma verdadeira aventura, porque, mesmo sendo muito novo no ramo, eu nunca sabia se os espíritos iam ou não aparecer. E caso aparecessem, se eu seria capaz de vê-los ou de compreender o que tinham a me dizer. Muitas vezes eu me perguntei se seria capaz de me sustentar com essa atividade. Há 20 anos os médiuns não eram tão populares como são hoje. Aliás, naquele tempo era raro encontrar um médium decente. Eu só sabia que precisava ser honesto comigo mesmo e seguir as orientações que recebia do além. Se este fosse de fato o meu lugar no mundo, eu não teria com que me preocupar. Afinal, meu trabalho derivava do mundo espiritual e eu era apenas um porta-voz. Por isso, deixei de lado minhas preocupações e mergulhei de cabeça no trabalho. E tenho aproveitado cada minuto de atividade desde então. Não é exagero afirmar que eu provavelmente já experimentei, ouvi, senti e vi, testemunhei todos os cenários de morte inimagináveis e estive envolvido em todos os tipos possíveis de dinâmica familiar. No começo, amei intensamente o meu trabalho, porque ele é muito profundo. Sentar-se com pessoas e transmitir-lhe mensagens de seus entes queridos falecidos, ver um indivíduo enlutado, deprimido e solitário transformar-se totalmente sempre me comoveu demais. Quando eu pedia aos meus clientes que descrevessem suas experiências, eles muitas vezes não conseguiam achar as palavras certas para isso. Uma mulher, porém, uma vez me olhou direto nos olhos e disse: "Foi como ver a luz de Deus."
Essas conexões dão às pessoas uma nova perspectiva de vida, uma melhor compreensão a respeito delas mesmas e do mundo em geral. É claro que eu já possuía um forte sistema de crenças antes de iniciar meu trabalho. Durante toda a vida, eu sempre acreditei que todos nós sobrevivemos à morte. Por isso, além de os espíritos oferecerem evidências para provar sua existência a seus entes queridos, as mensagens que eles transmitem são importantes tanto para os meus clientes quanto para mim. Elas permitem que eu me sintonize com as dimensões espirituais e sinta as nuances que existem entre os mundos. O trabalho abriu minha mente para uma atitude inteiramente nova em relação à vida. Quando uma pessoa absorve as verdades eternas das dimensões espirituais, ela muda completamente e transforma sua visão e sua prática de vida. Foi como se eu tivesse andado de carro a vida inteira e de repente descobrisse que podia pegar um avião para chegar ao meu destino. Depois de ter a experiência de voar, eu não podia mais negar essa possibilidade. Enxerguei o mundo da altitude de 10.000 metros e com essa nova perspectiva minha visão se expandiu. A vida é feita de mudanças. Mudanças é a única coisa constante em nossa existência. Por isso, além do conhecimento espiritual, é necessário ter fé, confiança e coragem para ultrapassar nossos limitados sistemas de crença e expectativas e tentar experiências completamente novas. Aprendi que, quando alguém busca a verdade, deve tornar-se responsável por si mesmo. Você, leitor, chegou a uma encruzilhada e tem uma escolha a fazer. Pode encarar este livro como um relato informativo e interessante sobre o mundo dos espíritos e voltar para a sua vida cotidiana com a mesma mentalidade que tinha antes da leitura, ou pode prosseguir em sua jornada de descoberta e abrir a mente e o coração para o fato incontestável de que os espíritos são reais e de que um dia você será um deles. Sinto-me privilegiado por ser um instrumento capaz de ajudá-lo a voltar para sua fonte espiritual. Por enquanto, você está vivendo temporariamente em um invólucro, em um ambiente físico temporário. Se utilizar as ideias contidas neste livro, pode fazer com que sua vida se transforme de maneira expressiva. Que caminho você escolherá? Espero sinceramente que tenha coragem para escolher o caminho menos percorrido e explorar essas novas percepções. Deixe que elas ressoem dentro de sua alma. Segundo parágrafo, o eu superior. Você é um ser composto por muitas partes. É um absurdo pensar que a alma é limitada em qualquer sentido. A alma não é humana. Ela é formada por vibrações e frequências que estão além do reino físico. Cada vibração e cada frequência tem uma aparência diferente. Seu corpo está na parte mais baixa das frequências de sua alma. Ele é denso e se move devagar. Na parte mais elevada se encontra a sua parte mais pura. É o seu eu, o eu superior. O eu superior é sua verdadeira natureza divina. Ele conecta você diretamente aos domínios espirituais e transcende sua consciência limitada. O eu superior é um eu de alegria, de amor,
de compaixão e de felicidade. Ele contém os elementos mais virtuosos e não poluídos de sua alma, que estão apenas à espera de serem descobertos para se manifestarem. Toda vez que você diz a palavra "eu te amo" para outra pessoa, traz à tona elementos do seu eu superior. O eu superior é diferente do eu inferior ou eu do ego, porque esta é a parte do ser humano. O eu do ego é completamente focado em si mesmo. Se for mal utilizado ou estiver desequilibrado, fica aprisionado nas ilusões do mundo físico e deseja coisas que não pode ter. Há inúmeras pessoas que se empenham durante toda a vida em acumular riquezas, acreditando que isso lhes trará felicidade verdadeira. E o que acontece? Apesar da fortuna amelhada, estão permanentemente insatisfeitas. Por mais que conquistem os objetos de seus desejos, experimentam uma sensação constante de vazio. Se essas mesmas pessoas se dispusessem a doar a maior parte do que possuem para beneficiar os mais necessitados, suas almas se sentiriam satisfeitas, porque a doação incondicional vem do eu superior. Será que é assim tão difícil abandonar os desejos inferiores do ego e tomar consciência dos elementos mais elevados do seu verdadeiro eu? Lembre-se, antes de mais nada, você já é espírito. Seu eu superior já existe em um nível profundo, você sabe disso. De certo modo, vai apenas tomar consciência de uma realidade existente. O caminho para um estado de consciência mais elevado pode ser facilmente conquistado por meio da prática constante da meditação. Se você seguir o programa com regularidade, poderá transcender os aspectos inferiores de si mesmo e elevar suas vibrações. Juntamente com a meditação, também acredito que seja benéfico rodear-se de coisas de que você gosta. Eu, por exemplo, amo a natureza e por isso procuro sempre estar ao ar livre, em contato com coisas que me dão alegria. A lei universal de que os semelhantes se atraem é a chave para compreender que o caminho que nos cerca nos influencia de forma profundas e iluminadoras. Regar meu jardim e plantar flores me eleva a um estado de beleza e unidade com o universo ao meu redor. Terceiro parágrafo: viver com consciência. Por sermos seres pensantes, nossa mente está sempre fazendo algum tipo de comentário, tanto sobre a realidade do mundo externo, quanto sobre nosso mundo interior. Tomar plena consciência do momento presente é da maior importância. O passado já aconteceu, não há nada que você possa fazer a respeito. Por que então direcionar a energia de preocupação para ele? O futuro ainda vai acontecer. Por isso, também procure não se preocupar com ele. A única coisa que você pode controlar é o momento presente. Como diz o professor espiritual e escritor Eckhart Tolle, consciência é viver no agora. Ao concentrar-se no agora, você toma plenamente posse de sua realidade externa e interna e se torna mais capaz de fazer escolhas sábias e livres. Reflita por um momento. Seus pensamentos
neste exato momento, estão construindo algo positivo para a sua experiência de vida? Ou são banais, preconceituosos e prejudiciais para a construção do seu futuro? Quando passei a me manter atento e acredite, precisei praticar todos os dias até que isso se tornasse um hábito. Quando passei a me manter atento e acredite, precisei praticar todos os dias até que isso se tornasse um hábito, fiquei pasmo ao constatar a incrível quantidade de lixo que saía da minha cabeça. Quando analisei meus pensamentos, percebi que muitos deles eram baseados em insegurança, medo e ideias preconcebidas. Mas eu também tinha muitos pensamentos criativos, imaginativos, cheios de perdão, compaixão, amor. Percebi como eu me deixava facilmente influenciar pela energia dos outros e absorver seus problemas. Quando eu estava com um grupo de pessoas ou em uma determinada situação, fazia prejulgamentos sobre o que aconteceria antes de esperar para ver. Isso era especialmente complicado para mim, porque, como sou bastante intuitivo, recebo impressões o tempo todo e preciso utilizar muito discernimento para distinguir o que é fruto da minha mente do que chega até mim, dos espíritos. Aos poucos fui aprendendo a viver o momento presente sem julgá-lo, e isso me deu um grande alívio e liberdade. Quando começamos a abandonar nossos preconceitos, nossas crenças arraigadas e nossos velhos hábitos, abrimos espaço para a felicidade. Com frequência me perguntam se é necessário meditar para chegar a esse estado de consciência. A resposta é não. Mesmo porque sei que muita gente tem dificuldade em meditar, mas você pode se habituar a agir de maneira muito consciente todos os dias nas situações comuns que surgem. Procure andar mais lentamente, ou mesmo parar por alguns instantes para observar o que o cerca. Examine o que lhe passa pela cabeça ante qualquer situação e substitua os pensamentos negativos ou preconceituosos por pensamentos positivos e de maior compreensão ou compaixão. Respire profundamente e tome consciência da inspiração e da expiração. Essas pequenas práticas são transformadoras. Seja persistente para que elas se tornem hábitos. Assumir o controle de seus pensamentos lhe trará uma liberdade sem precedentes. Quarto parágrafo: experiência humana. Na qualidade de seres espirituais, escolhemos voltar à Terra num determinado momento para crescer através de todas as experiências que nos impulsionarão, junto com a raça humana, para evoluir. Quando decidimos voltar a este planeta na qualidade de seres humanos, escolhemos assumir nossas responsabilidades na vida. A condição humana é repleta de contradições e ambiguidades. O segredo que vem escapando à humanidade é lembrar da nossa natureza divina. Todo o poder de que precisamos está dentro de nós. Se não nos damos conta de que somos seres espirituais, continuamos negando a verdade. Assim, nos tornamos vítimas das circunstâncias em vez de agentes criadores do nosso destino.
Quando entramos nessa dimensão humana limitada, fica um pouco difícil determinar com clareza nossa identidade. A maioria de nós olha para fora de si procurando respostas. Nossa tendência é buscar nos outros a confirmação de nosso próprio valor. Mas quem é capaz de nos conhecer melhor do que nós mesmos? Todas as respostas que procuramos estão em nosso coração. Quando assumimos a forma humana, fechamos a cortina sobre as lembranças de nossas vidas passadas para podermos recomeçar com a consciência limpa. Esse é o momento de graça que nos é dado por Deus. Porque se tivéssemos consciência de nossas vidas passadas, perderíamos um valioso tempo pensando obsessivamente sobre o que fizemos de certo ou de errado em outras vidas, em vez de viver plenamente a atual e evoluir como seres espirituais. A cada nova vida, estamos livres para escolher a realidade que queremos experimentar. Antes de reencarnar, escolhemos as pessoas e as situações que servem para acelerar o crescimento de nossa alma. Só o mundo material é capaz de nos oferecer tamanha oportunidade de aprender as lições de que precisamos e de nos dar retorno imediato a respeito de nossas ações, erros e realizações. Tenho enorme respeito e admiração pela cantora de hip hop Mary J. Blige. Ela é um exemplo notável de como o poder interior é capaz de modificar a realidade. Mary nasceu em um bairro pobre, um lugar cheio de drogas e crime. Um dia, avaliou sua vida e disse para si mesma: vou sair daqui e fazer algo de minha vida. Ela conta que orou a Deus, ou como gosto de dizer, encontrou seu poder espiritual e assumiu a responsabilidade de alterar sua própria realidade. Foi exatamente o que aconteceu. Mary J. Blige escolheu sair de seu ambiente negativo não apenas para alcançar o sucesso e mudar a condição de vida de sua família, mas também para ensinar aos outros que isso é possível. Já constatei repetidas vezes em meu trabalho que o maior arrependimento de grande parte dos espíritos é não ter acreditado em si mesmo quando estavam na Terra. Eles gostariam que alguém lhe tivesse dito que eram almas imensas vivendo experiências humanas limitadas. Se estivessem conscientes desde o poder durante sua vida terrena, talvez tivessem confiado mais em si mesmos e vivido de modo diferente. Na condição de espírito, passando uma experiência humana, você pode escolher não meramente existir e se deixar levar pelos acontecimentos, mas assumir um papel consciente e responsável na vida e nas suas inúmeras escolhas. Deixe de ser objeto passivo para se tornar agente da própria história.